Existe uma diferença muito grande entre quem deseja crescer espiritualmente e quem realmente cresce, e essa diferença não está no quanto a pessoa sente, não está no quanto ela fala, não está no quanto ela sabe, mas está no quanto ela está disposta a fazer aquilo que é difícil, aquilo que exige esforço, aquilo que exige disciplina, e é exatamente aqui que a maioria das pessoas para, porque todos querem profundidade, mas poucos querem pagar o preço da constância, poucos querem enfrentar a guerra diária contra o próprio corpo, contra a própria preguiça, contra a própria vontade de permanecer no conforto. E quando você entende isso, começa a perceber que o verdadeiro crescimento espiritual não acontece por acaso. Ele é construído, ele é desenvolvido, ele é mantido com decisões repetidas, mesmo quando não há vontade, mesmo quando não há motivação, mesmo quando tudo dentro de você diz para ficar onde está. Antes de continuar, já deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: eu escolho a disciplina. Porque sem decisão você vai continuar apenas admirando, mas não vivendo. E se você quer ir ainda mais profundo, entra para o clube de membros, porque lá você terá direcionamentos ainda mais estratégicos para fortalecer sua vida espiritual. Agora entende isso com profundidade. Quando você olha para a vida de John Wesley, você percebe que ele não construiu sua vida espiritual baseado em momentos de emoção, mas em uma estrutura disciplinada, em uma rotina que não dependia do que ele sentia, mas do que ele decidiu viver, e um dos pontos mais marcantes disso era a forma como ele tratava a madrugada, não como um momento opcional, mas como um compromisso inegociável, como um fundamento que sustentava todo o resto. E aqui entra a primeira verdade que você precisa aceitar. Acordar de madrugada nunca será confortável, nunca será natural no início, nunca será fácil, porque o seu corpo sempre vai buscar o caminho mais fácil, sempre vai buscar descanso, sempre vai resistir ao esforço, e é exatamente por isso que esse momento se torna tão poderoso, porque ele te coloca diante de uma escolha real: obedecer o conforto ou obedecer a decisão, seguir o impulso ou manter o compromisso. E essa escolha repetida diariamente é o que começa a formar uma mentalidade diferente, uma estrutura interna mais forte, uma disciplina que sustenta sua vida. John Wesley entendia isso de forma muito clara. Por isso ele não negociava com a própria vontade. Ele não esperava sentir disposição. Ele não esperava estar motivado. Ele simplesmente fazia o que precisava ser feito, porque ele sabia que a disciplina precede a profundidade, que a constância vem antes da sensibilidade, que o hábito constrói aquilo que o sentimento não consegue sustentar. E aqui está algo que pode mudar completamente sua forma de pensar. Você não vence a preguiça discutindo com ela. Você vence a preguiça agindo contra ela. Você não vence o corpo tentando convencer ele. Você vence o corpo treinando ele. Porque o corpo aprende por repetição, aprende por prática, aprende por padrão. E quando você começa a acordar de madrugada mesmo sem vontade, você está ensinando algo ao seu próprio sistema. Você está criando um novo padrão, está construindo uma nova resposta automática. Agora presta muita atenção nisso, porque isso aqui é profundo. No início vai parecer pesado, vai parecer difícil, vai parecer que não vale a pena. Mas isso faz parte do processo, porque tudo que é novo exige adaptação. Tudo que é diferente exige esforço. Tudo que rompe com o padrão exige resistência. E é exatamente por isso que a maioria desiste, não porque não funciona, mas porque não permanece tempo suficiente para ver o resultado. E aqui entra a guerra que quase ninguém fala. A guerra silenciosa contra o próprio corpo, contra o desejo de continuar dormindo, contra a voz interna que diz só mais 5 minutos, contra a justificativa que tenta tornar o adiamento aceitável. E essa guerra não é apenas física, ela é mental, ela é emocional, ela é espiritual. Porque o que está sendo testado ali não é apenas seu sono, é sua prioridade, é sua decisão, é seu compromisso.
John Wesley não vencia essa guerra uma vez. Ele vencia todos os dias. E é isso que construiu a força que ele tinha. Não foi um momento extraordinário. Foi uma repetição consistente de decisões difíceis, foi uma rotina mantida, mesmo quando era desconfortável. Foi uma disciplina que não dependia de circunstâncias. E aqui está a diferença que você precisa entender. Pessoas disciplinadas não são aquelas que têm mais vontade, são aquelas que têm mais decisão. Não são aquelas que sentem mais, são aquelas que fazem mesmo sem sentir. E isso muda completamente o jogo, porque você para de depender do seu estado emocional e começa a viver baseado em compromisso. Outro ponto extremamente importante é que quando você vence essa primeira batalha da manhã, você cria um efeito dominó no resto do dia, porque você já começou vencendo, já começou com decisão, já começou com foco, e isso influencia tudo o que vem depois. Suas escolhas, suas atitudes, sua forma de reagir. Porque você não começou o dia sendo levado, você começou o dia assumindo o controle. E isso nos leva a algo ainda mais profundo, a constância. Porque não adianta acordar um dia, 2 dias, 3 dias e depois parar. O poder não está no evento, está na repetição, não está no começo, está na continuidade. E é exatamente isso que John Wesley praticava. Ele mantinha, ele repetia, ele sustentava independentemente de como se sentia. E com o tempo algo começa a mudar. Aquilo que era difícil começa a se tornar natural. Aquilo que exigia esforço começa a exigir menos resistência, porque seu corpo começa a se adaptar, sua mente começa a aceitar, seu sistema começa a reconhecer aquele padrão como normal. E isso é o resultado da disciplina aplicada de forma consistente. Mas aqui está o ponto mais forte de todos. Espiritualidade sem disciplina não cresce. Pode até começar bem. Pode até parecer intensa por um momento. Mas não se sustenta, não se aprofunda, não se desenvolve, porque sem constância não existe base. Sem repetição não existe estrutura. Sem compromisso não existe avanço real. E se você chegou até aqui, a pergunta é simples. Você quer apenas sentir ou quer crescer? Você quer apenas tentar ou quer construir? Você quer apenas começar ou quer permanecer? Porque tudo isso começa com uma decisão prática. Acordar, agir e manter, mesmo quando for difícil. E quando você começa a dar esses primeiros passos, algo ainda mais profundo entra em jogo. Porque no início parece que a batalha é apenas contra o sono, contra o cansaço, contra a preguiça, mas com o tempo você percebe que a verdadeira guerra é contra algo muito mais sutil, muito mais interno, muito mais constante. É a luta contra a falta de consistência, contra a tendência de negociar com aquilo que você mesmo decidiu, contra a facilidade de abrir exceções que lentamente destroem o padrão que você está tentando construir. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas perde. Não no começo, mas na continuidade. Porque acordar cedo uma vez pode até ser difícil, mas manter isso todos os dias exige um nível completamente diferente de compromisso. Exige vigilância, exige atenção, exige uma decisão renovada diariamente. E isso revela algo extremamente importante. Disciplina não é algo que você conquista e pronto. Disciplina é algo que você pratica continuamente. É algo que você mantém, é algo que você protege. Porque se você relaxa, se você começa a negociar, se você começa a justificar pequenas falhas, aos poucos tudo aquilo que você construiu começa a enfraquecer. John Wesley entendia isso com uma clareza impressionante. Por isso ele estruturava sua vida de forma intencional. Ele não deixava sua rotina depender do acaso. Ele não deixava seu tempo ser controlado por impulsos. Ele organizava. Ele planejava, ele definia, porque ele sabia que quem não controla sua rotina acaba sendo controlado por ela. E isso faz toda a diferença quando o assunto é acordar de madrugada. Agora presta muita atenção nisso, porque isso pode transformar completamente a forma como você encara essa prática. Você não precisa esperar estar motivado,
para manter uma rotina. Você precisa criar condições para que essa rotina aconteça independentemente da sua motivação. Isso significa ajustar horários, organizar seu descanso, preparar o ambiente, reduzir distrações, tomar decisões antecipadas que facilitem sua execução, porque disciplina inteligente não depende apenas de força de vontade, depende de estratégia. E aqui entra um ponto que poucos percebem. Muitas pessoas falham na madrugada não porque não querem, mas porque não se prepararam, dormem tarde. Passam horas em estímulos que agitam a mente, não organizam o dia, não criam um ambiente favorável e depois esperam que a decisão de acordar seja suficiente para vencer tudo isso. Mas não é assim que funciona. Você precisa alinhar sua rotina inteira com aquilo que você quer viver, porque tudo está conectado. Para John Wesley, a disciplina não era apenas acordar cedo, era viver de forma organizada, era tratar o tempo como algo valioso, era entender que cada escolha do dia influencia diretamente o resultado da manhã seguinte. E isso é algo extremamente prático, porque mostra que o sucesso na madrugada começa na noite anterior. Começa nas decisões que você toma antes mesmo de deitar. E quando você começa a aplicar isso, algo muda completamente. Você deixa de depender de esforço extremo todos os dias e começa a criar um sistema que te sustenta, um padrão que facilita, uma estrutura que reduz a resistência, porque você não está lutando contra tudo. Você está criando um ambiente que trabalha a seu favor. Mas ainda assim, mesmo com estrutura, mesmo com organização, a guerra interna continua, porque sempre vai existir aquele momento em que você precisa decidir levantar. Sempre vai existir aquele instante em que o conforto vai falar mais alto. E é exatamente nesse momento que a disciplina verdadeira se manifesta, porque não é sobre o que você faz quando é fácil, é sobre o que você faz quando é difícil. Quando ninguém está vendo, quando não há recompensa imediata, quando tudo dentro de você quer ficar. E aqui está algo extremamente profundo. Cada vez que você vence esse momento, você fortalece algo dentro de você, você constrói confiança interna, você prova para si mesmo que é capaz de cumprir o que decide. E isso vai além da madrugada. Isso começa a influenciar todas as áreas da sua vida, porque você se torna alguém mais firme, mais consistente, mais confiável nas próprias decisões. John Wesley viveu isso de forma intensa, e é por isso que sua vida não era baseada em altos e baixos constantes, mas em estabilidade, em crescimento contínuo, em profundidade real, porque ele não vivia reagindo. Ele vivia executando aquilo que decidiu, independentemente das circunstâncias. Outro ponto que precisa ficar muito claro é que constância não é perfeição. Você pode falhar um dia, pode ter dificuldade em outro, pode enfrentar momentos de cansaço maior, mas o que define seu crescimento não é a ausência de falhas, é a rapidez com que você retorna. É a decisão de não abandonar o padrão, de não transformar uma falha em desistência, de não permitir que um dia perdido se torne uma semana perdida, um mês perdido, uma rotina quebrada. E isso exige maturidade, exige visão, exige entender que o objetivo não é ser perfeito. Mas ser constante não é nunca errar, mas sempre voltar, sempre retomar, sempre continuar, porque é essa continuidade que constrói algo sólido ao longo do tempo. E com o passar dos dias, das semanas, dos meses, algo começa a acontecer de forma quase imperceptível, mas extremamente poderosa. Sua identidade começa a mudar. Você deixa de ser alguém que tenta acordar cedo e se torna alguém que acorda. Deixa de ser alguém que quer disciplina e se torna alguém disciplinado. E essa mudança de identidade é o que sustenta tudo, porque quando isso acontece, você não precisa mais se convencer todos os dias. Você simplesmente vive aquilo que se tornou. E aqui está o impacto mais forte de todos. Quando você alcança esse nível, sua vida espiritual deixa de ser instável, deixa de depender de momentos, deixa de oscilar constantemente.
e passa a ter uma base, uma consistência, uma profundidade que se mantém ao longo do tempo. E isso é o que realmente transforma. Não um momento intenso, mas uma prática contínua. Então a pergunta que fica agora é direta. Você está disposto a construir isso? Você está disposto a sair do conforto, a organizar sua vida, a enfrentar a resistência interna, a manter mesmo quando for difícil? Porque esse é o caminho. Não existe atalho, não existe substituto, não existe crescimento sem esse tipo de decisão. E quando você chega nesse nível, algo muda de forma definitiva, porque já não se trata mais de acordar cedo, já não se trata apenas de vencer o sono, já não se trata apenas de manter uma rotina. Agora se trata de quem você se tornou através desse processo, porque a verdadeira transformação nunca esteve no horário. Sempre esteve na formação interior que esse horário produz, e é aqui que a disciplina deixa de ser um esforço e passa a ser parte da sua identidade. Porque no início você luta para levantar, depois você aprende a levantar e depois você simplesmente levanta. Não porque é fácil, mas porque já não existe negociação interna. Já não existe espaço para discussão, já não existe aquela batalha longa de pensamentos tentando justificar mais alguns minutos, porque a decisão já foi consolidada dentro de você, e isso é o resultado de tudo aquilo que foi construído antes. Dia após dia, escolha após escolha, repetição após repetição. John Wesley entendia que o maior objetivo da disciplina não era apenas criar um hábito, mas formar um homem estável, alguém que não fosse governado por impulsos, alguém que não fosse arrastado por emoções, alguém que não dependesse de circunstâncias para fazer aquilo que precisa ser feito. E é exatamente isso que a prática da madrugada constrói. Uma estrutura interna firme, uma mente treinada, uma vontade fortalecida. E aqui entra o ponto mais profundo de todos, porque quando você atinge esse nível de constância, a madrugada deixa de ser apenas um momento de esforço e passa a ser um momento de encontro, deixa de ser uma obrigação e passa a ser um espaço desejado, deixa de ser um sacrifício pesado e passa a ser um investimento consciente, porque você começa a perceber o impacto real disso na sua vida. Começa a notar a clareza nas suas decisões, a firmeza nas suas atitudes, a estabilidade emocional que antes não existia. Agora presta atenção nisso, porque isso é o que muitos procuram e poucos alcançam. Quando sua vida começa a ser organizada por disciplina, você reduz o caos interno, você diminui a confusão mental, você passa a agir com mais intenção, com mais direção, com mais consciência, porque você já começou o seu dia alinhado, já começou o seu dia no controle, já começou o seu dia com uma base sólida que sustenta tudo o que vem depois. E isso gera um efeito acumulativo extremamente poderoso. Porque não é apenas um dia, não são apenas alguns dias, são semanas, meses, e isso vai construindo algo dentro de você que não se quebra facilmente, uma consistência que resiste às dificuldades, uma disciplina que se mantém mesmo em dias difíceis, uma estrutura que continua mesmo quando as circunstâncias mudam. John Wesley viveu dessa forma, e é por isso que sua influência foi tão profunda, porque ele não dependia de momentos. Ele vivia em constância. Ele não era movido por picos emocionais. Ele era sustentado por uma rotina firme. Isso é o que fez toda a diferença. Não apenas no que ele fazia, mas em quem ele era. Outro ponto extremamente importante é que nesse nível você começa a entender algo que antes não era tão claro. Disciplina não limita, disciplina liberta, porque quando você controla seu tempo, suas ações e suas decisões, você deixa de ser controlado por impulsos, por distrações, por desorganização, e isso te dá liberdade para viver com mais foco, mais direção e mais propósito. E aqui está uma verdade que pode mudar completamente sua perspectiva. A maioria das pessoas evita a disciplina porque acha que ela é difícil, mas o que realmente é difícil é viver sem disciplina, é lidar com a confusão, com a falta de direção, com a instabilidade constante,
com a sensação de estar sempre começando e nunca avançando, e isso cansa muito mais do que qualquer rotina estruturada. Quando você entende isso, a disciplina deixa de ser um peso e passa a ser uma escolha inteligente, passa a ser um caminho necessário, passa a ser a base de tudo aquilo que você quer construir, porque sem ela não existe crescimento real, não existe profundidade, não existe constância. E aqui está o fechamento de tudo. Acordar de madrugada não é sobre o horário, é sobre prioridade, é sobre decisão, é sobre quem você escolhe ser todos os dias, é sobre desenvolver uma vida que não depende de motivação, mas que é sustentada por compromisso, e isso é o que separa aqueles que apenas desejam daqueles que realmente vivem. Então agora a decisão é totalmente sua. Continuar adiando, continuar negociando, continuar dependendo de vontade ou assumir de uma vez essa responsabilidade e começar a construir algo sólido, consistente e real porque o caminho está claro, mas só funciona para quem pratica, só transforma quem permanece, só fortalece quem decide continuar.